Olá, senhores! Vamos aí com mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só, considere G igual a 10 metros por segundo a cada segundo, que é o nosso campo gravitacional, e um campo elétrico vertical ascendente, ou seja, para cima, de intensidade 5 vezes 10 a quinta volt por metro. Então aqui, ó, nós temos o campo gravitacional vertical para baixo, o campo elétrico vertical para cima. Nessa região, uma partícula de carga igual a 2 nanocoulombs positiva. Perceba que essa carga aqui é positiva, certo? Então, olha que bacana. Como a carga é positiva, a carga dela interage com o campo da região e aparece uma força elétrica para cima, a favor do campo. A massa da partícula interage com a gravidade e aparece uma força-peso que nós sabemos que concorda sempre com a gravidade, né? Ou seja, a força-peso é para baixo. O vetor preto representa a nossa velocidade. Toma cuidado que velocidade não é força, tá? É apenas indicando para onde é o movimento dessa partícula para nós. Então, ó, nessa região, uma partícula de carga igual a 2 nanocoulombs positivo e massa de meio grama é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial de 16 metros por segundo. Calcule a altura máxima atingida por essa partícula. Então, vou colocar aqui, ó, nosso V0, né? Ele quer saber essa altura máxima atingida pela partícula. Bom, por que a altura máxima? Provavelmente a força-peso aí, senhores, ela é maior que a força elétrica. Então, como a força-peso ganha, a resultante é para baixo e, portanto, a aceleração da partícula também será para baixo, certo? Fazendo com que essa partícula vá desacelerando até chegar na altura máxima, onde a velocidade dela vale zero para nós. Ele quer saber qual o valor dessa altura. Bom, primeira coisa, a partir da segunda lei de Newton, nós vamos calcular a aceleração da partícula, certo? Só que para calcular a aceleração da partícula, eu preciso conhecer as forças que estão atuando nela, né? A primeira força é a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. A massa da partícula é meio grama. Toma cuidado que isso daqui precisa entrar em quilogramas para nós, né? Passar de grama para quilograma, a gente multiplica por 10 a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. 10 vezes meio, a gente chega aqui, o peso vale 5 vezes 10 a menos 3 newtons, certo? Agora vamos calcular a força elétrica. A força elétrica, a gente pode calcular pela FEC, é o campo vezes o módulo da carga elétrica. O campo elétrico, ele vale 5 vezes 10 a quinta volt por metro, ou 5 vezes 10 a quinta newton por coulomb. E a carga da partícula vale 2 nanocoulombs, né? 2 vezes 10 a menos 9. Então aqui nós vamos ficar o 5 vezes 2 dá 10. E o 10 a quinta vezes 10 a menos 9, a gente mantém a base, somos expoentes, vai ficar 10 a menos 4 newtons. Se a gente deixar na mesma potência que o peso, 10 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Como suspeitávamos, percebemos aí que a força-peso ela tem uma intensidade maior que a força elétrica. E agora, juntando tudo isso daqui, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, o chamado princípio fundamental da dinâmica, lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se que a resultante é sempre quem ajuda a aceleração, entra positivo, então vai ficar o peso, menos quem atrapalha a aceleração. No caso aqui, a força elétrica, ó, atrapalha a nossa aceleração. Quem entra, atrapalha a aceleração, entra negativo. Tudo isso é igual a massa da partícula vezes a aceleração. O peso vale 5 vezes 10 a menos 3. A força elétrica vale 1 vezes 10 a menos 3. Tudo isso é igual à massa dessa partícula, que vale meio grama. Meio grama, a gente tem que passar para quilograma, né? Isso daqui ficaria meio vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a aceleração. O 5 10 a menos 3 menos 1 10 a menos 3 vai dar 4 vezes 10 a menos 3, igual a meio vezes 10 a menos 3 vezes o A. 10 a menos 3 de um lado e 10 a menos 3 do outro, graças a Deus a gente corta, né? E aí a gente chega que essa aceleração vai ser o 4 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então a gente chega aí que a nossa aceleração, ela vale 8 metros por segundo a cada segundo. No nosso caso, representa uma desaceleração para nós, certo? Porque o móvel vai estar desacelerando, o movimento retardado. Para achar a altura agora é cinemática. Como o campo elétrico na região ele tem uma intensidade constante, uma intensidade fixa para nós, né? Se o campo elétrico é constante e a gravidade também, garante que o peso e a força elétrica são constantes.
Isso significa que a força resultante é constante para nós, né? Se a resultante é constante, essa aceleração que nós encontramos também é constante. Portanto, se a aceleração é constante, garante para nós que o tipo de movimento aqui é um movimento uniformemente variado. Uma equação que eu possa relacionar as velocidades, altura e aceleração, mas não tem tempo, tá sem tempo, usa Torricelli, né? Então, não vou poder falar que o V final ao quadrado é igual ao V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. O V final nós sabemos que vale zero. O V inicial, ele garantiu que vale 16. Mais 2 vezes a aceleração, que no caso é uma desaceleração, então toma cuidado, essa desaceleração vale menos 8, e vezes o ΔS. O ΔS representa aquela altura máxima que o exercício está pedindo para nós, certo? Bom, o 2 vezes o menos 8 vezes o H, esse termo negativo passa para o outro lado, fica positivo, né? Então fica 2 menos... Opa, só que aí fica positivo, né? 2 vezes 8 e vezes a altura máxima. Tudo isso igual ao 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, ó, eu posso colocar como 16 vezes 16. Porque desse jeito, olha que bacana. Eu posso dividir de um lado 8 por 8 é 1 e 16 por 8 dá 2. Simplifiquei aqui. E agora, 2 de um lado por 2 é 1 e 2 por 2 também dá 1. E a gente descobre que essa altura máxima atingida pela partícula vale 16 metros para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.